Olá, pessoas! Na aula de hoje, vamos iniciar nossos estudos sobre radioatividade. Então, nosso objeto de estudo é o núcleo atômico, não é o átomo todo em si, é o núcleo atômico. E vocês já sabem que o núcleo é composto de partículas carregadas, chamadas prótons, e partículas neutras, chamadas nêutrons. Tá? A gente vai começar a estudar com mais detalhes como é que funciona a dinâmica aqui do núcleo. Eu quero que vocês, a princípio, admitam que a gente não vai esgotar o assunto agora. Tá? A gente vai estudar nas próximas aulas assuntos relacionados à radioatividade. Por enquanto, a gente trabalha só com conceitos básicos. Algumas perguntas vão ficar em aberto, ok? A gente já estudou a chamada atração eletrostática, ou atração elétrica, e a gente sabe que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, como é que o núcleo consegue ficar estável com um monte de próton aqui dentro? Então, ocorre um efeito diferente dentro do núcleo aqui, ocorre a presença de uma força chamada força nuclear forte, que ela tem uma ação de curta distância e ela mantém esses prótons próximos sim. Tá? Quando a gente perturba esse núcleo aqui, ele pode se fragmentar. Ok? Ou quando esse núcleo fica muito grande, ou seja, tem muita partícula aqui dentro, muito próton, muito nêutron, basicamente muito nêutron, né? A quantidade de nêutron, a gente repara aí, quando a quantidade de nêutron começa a ficar muito grande dentro de um núcleo atômico, isso significa que a gente está falando dos átomos mais pesados da tabela periódica, tá? A gente acaba perturbando essa força nuclear forte aqui, ou a outra força nuclear que existe aqui dentro do núcleo, e esses núcleos acabam dando um jeito, vamos dizer assim, e expelindo material e energia a partir do núcleo para que eles se tornem mais estáveis. Ou seja, imagina que o núcleo aqui é uma festa, né? Ela tem uma determinada quantidade de pessoas. Se a festa começa a ficar muito cheia, eles vão dar um jeito de expulsar alguém aqui de dentro para que a coisa fique mais organizada e mais controlada. Tá? Então, tendo essa visão aí, a gente vai falar sobre emissão de radiação. Tá? Antes, eu quero relembrar a vocês algumas coisinhas de química. Coisinha básica, tá? Representação aqui. Aqui eu tenho o elemento urânio. A representação do elemento são aquelas letras que a gente usa na tabela periódica. Tá? O U maiúsculo representa o urânio. O númerozinho aqui de cima é o chamado número de massa. É a quantidade de prótons e nêutrons que o urânio tem dentro do núcleo. E o número aqui de baixo é o chamado número atômico. Tá? É a quantidade de prótons que o urânio tem dentro do núcleo. Tá ok? Então, o número de baixo, o número atômico, o número de cima, o número de massa. O número atômico menor do que o número de massa, uma vez que o número atômico representa somente a quantidade de prótons. E o número de massa é a soma de nêutrons com prótons, ou seja, o total que tem de partículas que tem dentro do núcleo. Tá? É esse número de massa aqui, ó, que dá o nome do elemento químico. O que eu quero dizer com isso? É esse número de massa que organiza os elementos na tabela periódica. Então, o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio, e o número dele é 1. O segundo é o hélio, o número é 2, e assim vai. Então, o urânio é o 92º elemento da tabela periódica. Tá ok? Então, a gente vai falar sobre decaimento radioativo nessa aula. Okay? São 3 tipos de decaimento: decaimento alfa, beta e gama. Então, o que eu falei para vocês? O decaimento ocorre em átomos pesados, então átomos com grande quantidade de partículas no seu núcleo, tá? Eles acabam expulsando partículas ou energia de dentro do núcleo. E quando ele perde partícula,
eventualmente ele vai mudar de número atômico, porque se sai prótons lá de dentro, o número atômico dele diminui, por exemplo. Então o urânio ele é um emissor alfa, ele emite partículas alfa. A partícula alfa ela tem 4 partículas. Interessante, né? A partícula alfa ela é formada por um conjuntinho de 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, totalizando 4. Tá? Então 2 prótons está aqui, 2. E os 2 nêutrons junto com os 2 prótons estão aqui em cima. Então, quando o urânio emite uma partícula alfa, ele deixa de ser urânio e passa a ser tório, uma vez que ele perdeu 2 prótons e o número atômico dele deixou de ser 92 e passou a ser 90. Tá? Quando isso acontece, eu digo que ocorreu uma transmutação. Então, a transmutação é o processo de decaimento que ocorre quando um elemento emite partículas e muda o número atômico. Nem sempre isso acontece. O elemento ele pode emitir radiação do núcleo sem alterar o seu número atômico. É só emitir radiação gama. Radiação gama não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. Tá? Então, eu tenho isótopos radioativos, que são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, o mesmo elemento químico, mas com quantidade de nêutrons diferentes. Então, eu tenho urânio 238, eu tenho urânio 235, por exemplo, mas todos são urânio, todos têm 92 prótons no núcleo. Mas quando o urânio emite uma partícula alfa, por exemplo, ele se transforma em tório, porque o número atômico dele mudou. Tá? Então ocorreu transmutação. Então nem toda transmutação, nem todo decaimento radioativo resulta numa transmutação. Tá, ok? Mas a transmutação, eventualmente, tem origem num decaimento radioativo que muda o número atômico do elemento. Então já falei, decaimento alfa. Então está aqui o exemplo que eu dei antes, né, o urânio se transformando em tório pela emissão de uma partícula alfa. Essa daqui parece muito com uma reação química, né, uma reação de decomposição lá na química. Mas repara que eu estou alterando números atômicos aqui. Então, se eu estou alterando números atômicos, eu estou mexendo no núcleo atômico. Então, essa daqui é uma chamada reação nuclear, uma reação de decaimento radioativo. Tá? A reação completa está aqui. Ó. Reparem, eu falei para vocês que o hélio é o segundo elemento da tabela periódica. Se a partícula alfa tem 2 cargas positivas e junto com as 2 cargas positivas tem 2 nêutrons, dando um total de 4 partículas, uma partícula alfa, na verdade, é um hélio. Tá? Então, por que se chama alfa, então, professor? Por questões históricas. Tá? A princípio, quando Henri Becquerel registrou a emissão de radiação por elementos radioativos, se eu não me engano foi o urânio mesmo, posso estar enganado, pesquisem aí, vejam, Henri Becquerel e a história da radioatividade, ele não sabia qual era o tipo de radiação e chamou de radiação alfa. Né? Aí depois mais estudos revelaram que eram 3 tipos de radiação, chamou alfa, beta e gama. Hoje em dia a gente sabe que a radiação alfa é um núcleo de hélio. Tá? O núcleo de essa radiação alfa em contato, essa radiação alfa em contato com o ar, se tem urânio aqui, tá? E um sal de urânio, por exemplo, e ele está em contato com o ar, essa partícula alfa rapidamente ela ioniza o ar, ela capta elétrons do ar e se neutraliza, formando o gás hélio. Tá bom? Então, uma amostra de urânio encapsulada e deixada ali por um tempo, você vai perceber que vai acumular uma atmosfera de hélio ao redor dele. Tá? Outro detalhe, tem aqui uma letrinha gama, porque a emissão de partícula alfa é acompanhada da emissão de radiação gama. E como é que a gente sabe disso? Através de detecção de radiação. Né? Você coloca um detector ali, você repara que
além da radiação alfa, está saindo outro tipo de radiação, que é a gama, e as equações lá da mecânica quântica também mostram que para que haja um equilíbrio na equação, é necessário aqui mais uma partícula, vamos dizer assim, lembrando que a radiação alfa não é uma partícula propriamente dito, é uma onda eletromagnética, mas para que haja equilíbrio na equação, eu preciso de mais um termo aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, é só visões gerais que eu estou passando nessa primeira aula. Tá? Então, decaimento alfa, ocorre uma transmutação porque ocorre mudança no número atômico do elemento. Decaimento beta. O decaimento beta, eu vou apresentar aqui o beta clássico. O que eu quero dizer com isso? O decaimento beta nada mais é, tá, do que sair uma partícula de carga negativa de dentro do núcleo. Pô, como assim? No núcleo só tinha nêutrons e prótons. Não tinha carga negativa ali dentro. Pois bem, existem alguns elementos que emitem elétrons de dentro do núcleo. O césio, por exemplo. O césio 137, ele é um emissor beta. Então, com o tempo, um sal de césio ele vai se transformando em um sal de bário. Então, o césio que está dentro ali daquele material, ele vai se transformando em bário e a gente consegue detectar a emissão de cargas negativas ali sem massa considerável. Ou seja, a massa de um elétron perto de um próton é minúscula. Então, ela é praticamente zero. Então, a gente coloca aqui zero na massa do beta e menos 1 na carga dele. Então, reparem nessa equação aqui. Ó, vamos prestar atenção aqui. O césio, o número atômico dele é 55. Se ele está perdendo carga negativa, significa que ele está ficando mais positivo. O núcleo dele está ficando mais positivo. Então, o número atômico dele vai aumentar, vai para 56, que é justamente o número atômico do bário. E a partícula beta ela tem uma massa praticamente nula, então a massa atômica não se altera. Como é que a gente explica essa emissão beta? A gente explica da seguinte forma: algum nêutron dentro do núcleo se transformou em próton. Então, a novidade aqui é que o nêutron ele é uma partícula eletricamente neutra, mas ele é formado por subpartículas carregadas. Ah, e que subpartículas são essas? Não interessa agora. Por enquanto, vamos ficar com essa pergunta. Quais são as subpartículas que formam o nêutron? Por enquanto eu não sei, mas eu sei que o nêutron, em algum momento e de alguma forma, ele pode perder carga negativa, ou seja, sair um elétron e se transformar em próton. E de novo, para equilibrar a equação aqui, eu preciso de um antineutrino. Essas partículas aqui acabam virando uma sopa de letrinhas que vai ser estudada lá na física de partículas. Tá? Nas próximas aulas eu apresento para vocês um quadro com as mais variadas partículas que existem lá na física nuclear. Tá, ok? Então a gente acaba vendo que essa divisão aí é maior do que se pensava. A gente pode pegar a matéria e dividir ela em átomos. Os átomos são prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons podem ser subdivididos e etc. Tá, ok? Os elétrons, por enquanto, não. Radiação gama. Então aqui está a equação completa do decaimento do césio. Então o césio ele não para lá na emissão beta, né? Ele emite beta e se transforma em bário. Mas esse bário aqui ainda tem um pouco de energia lá no núcleo que torna esse núcleo instável. O que acontece aqui? O que acontece é uma movimentação de cargas. Lembra que onda eletromagnética, a onda ela tem origem numa vibração. Então ocorre uma vibração de cargas elétricas aqui que faz com que emita ondas eletromagnéticas para o meio externo, para que o núcleo se torne mais estável. Ele perde energia. Essa energia não é mais na forma de partícula, mas na forma de onda eletromagnética, de radiação eletromagnética. Então, a radiação gama aqui ela tem
massa zero, carga zero, então ela não altera o número atômico do bário. Então o bário aqui ele emite radiação sem alterar o número atômico dele. Então não ocorre transmutação do bário. O bário simplesmente ele perde energia e deixa de ser instável e passa a ser um núcleo estável. Ok? Então, revisando, a gente tem 3 tipos de radiação, de decaimento: alfa, beta e gama. O alfa e o beta são partículas eletricamente carregadas e o gama é uma radiação eletromagnética que tem origem no núcleo. Tá ok? Por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Até mais.